mas eu não desprezaria. E aí, Arnaldo? Não, mas então qual a sugestão que você faria, já que você gosta tanto do Brasileirão? Você vai jogar na terça-feira em Montevidéu e no sábado em Salvador. Você Não, iria mas com você não ouviu o que eu falei? Nesse jogo, tudo bem. Esse jogo eu entendo que vai poupar. neste jogo tudo Mas bem, mas não desprezaria, não. Então larga aí e tal. não acho que é isso, né? Mas esse conflito até a parada para a Copa vai acontecer entre sul-americano e brasileiro, né? Toda semana, toda terça, todo sábado, né? Nesta primeira semana, o São Paulo vai e não é nem preservar jogadores, né? Alguns jogadores já aparecem com pequenas lesões, né? É as sequelas do jogo do Cruzeiro. Então, alguns dos principais jogadores não vão para Montevidéu. Talvez um ou outro esteja à disposição contra o Vitória no final de semana no Barradão. Mas é aquilo, né? De novo, parece a direção do São Paulo. Eles querem ganhar o brasileiro, querem ganhar a Sul-Americana, querem ganhar a Copa do Brasil, e agora aconteceu uma coisa talvez surpreendente. O São Paulo está em segundo lugar no brasileiro. Essa é a coisa fora da curva, o que talvez confunda um pouco a questão da prioridade neste momento, né? Mas para Montevidéu, o São Paulo vai não com força máxima, mas vai com um misto quente. Vai quem está em condição física de jogar futebol, né? Tem gente que não tem condição e ficou no Brasil. Quem é que. Bom, vamos estabelecer aqui quem. Bom, Sim. o Sabino não foi, o Luciano não foi. Isso nós já sabemos, certo? Não Quem foi mais também não foi? não foi também o Caleri, né? Sabino e Luciano estão com saíram do jogo contra o Cruzeiro, os dois no meio do jogo, com dores na panturrilha. Muita gente falando sobre essa questão da mudança de treinamento físico, da sobrecarga, da comissão do Roger, da parada para a data FIFA. O fato é que algumas pequenas lesões ou incômodos começaram a aparecer. Primeiro foi o Alan Franco, ficou de fora contra a Inter e Cruzeiro. Agora Sabino e Luciano, todos com dores na panturrilha. E o Caleri, com aquela situação daquele protocolo de segurança, bateu a cabeça, ele já estaria fora. Então, Sabino, Luciano e Caleri vêm sendo 3 titulares absolutos que estão fora da viagem. Em compensação, o Alan Franco, preservado nas 2 últimas partidas, viajou até pela necessidade de zagueiros, já que o Sabino está fora e o Arboleda ninguém sabe, ninguém viu. Vamos falar dele daqui a pouco. Outro jogador, aí que está, esse me incomoda bastante, que desfalca da delegação, é um garoto que talvez tivesse essa sequência agora que o São Paulo está jogando com 2 pontos. É o Luca. O Luca estava machucado, e aí o Crespo não usa, o Roger não usa, foi convocado para a seleção sub-20 na data FIFA, jogou a última partida contra o Paraguai, inclusive começou jogando no Canindé, sentiu dores e foi cortado da delegação, dores na região anterior da coxa direita. Então, o São Paulo nunca fala que o cara está machucado agora. É incômodo mas o Luca é mais uma baixa. Então, portanto, 4 baixas além da questão Arboleda. Sabino, Luciano, Caleri e Luca estão fora da viagem. Bom, então vamos tentar fazer um time com essa turma que vai. Você acha que já tem um esboço que poderia ser? Só mera suposição, imaginando que o Roger vai manter o esquema com 2 pontos, que já não vai ser tão fácil assim com essas situações. Mas eu imagino que ele tente manter os 2 pontos. Bom, se o Alan Franco vai jogar, será que ele vai jogar no sacrifício? Vai. Ou, por exemplo, se eu fosse ele, eu colocaria os 2 que terminaram o jogo contra o. Aí tem uma questão, né? Ou pelo menos deixaria o Dória. Eu sei que ele jogou mal e tal, mas o cara ganha ritmo, sei lá. Então, mas o Dória não tem. Assim, vamos lá. Sabino não joga. Qual que é o outro zagueiro canto do elenco? Dória. Dória vai jogar. Né? Aí tem. Quem vai ser o parceiro do Dória? Tolói, que jogou 2 até o fim e já tem uma certa idade e se machucou 3 vezes o ano passado, ou Alan Franco, que recém voltou, se recuperou. Eu imagino que joguem Alan Franco e Dória, né? Com o Tolói ficando com opção. Quem viajou pela primeira vez para completar o quarteto zagueiro, já que não tem Arboleda, é o Osório, capitão da equipe sub-20, também canhoto, viajou para compor a delegação. É o 4º zagueiro na delegação da Sul-Americana.
Nas laterais, acho que dá para jogar o Enzo, talvez, que jogou menos do que o Wendel. O Enzo do outro lado, dá para poupar o Lucas Ramon também. Eu também acho. O Cedric, põe o Mike. Isso. Cedric, né? Cedric no meio, dá para jogar o Pablo Maia. Dá para jogar o Pablo Maia. Aí, Danielzinho. Dá para jogar o Danielzinho. Se forem 2, é isso aí, certo? Pode ser o Cauli como terceiro, né? Como jogou no lugar do Luciano no segundo tempo. Né? O Cauli também jogou parte do jogo. Aí seria... Na verdade, seriam 2, esses 2, Pablo Maia e Danielzinho. O Cauli seria lá o meia, né, na linha de 3, entre os 2 pontos. Seria talvez. O Luciano. Seria o Luciano do sistema. No lugar do Luciano. André Silva e os pontas, vão ser os pontas? Os que estão que jogaram? Eu acho que o Arthur, para mim, é a mesma situação, guardando as proporções do Tolói. O cara entrou, chegou, jogou 2 jogos inteiros. Eu acho arriscado, né? O Arthur. Agora, o Ferreirinha está mais fresco, né? O Ferreirinha não jogou como titular no Beira-Rio, meteu 3 gols. Talvez ele pudesse manter o Ferreirinha e jogar com outro ponta. E aí, você tem poucas possibilidades, né? De ponta mesmo. Talvez fosse o Luca. Mas você tem caras que podem jogar no lugar do Arthur com outra característica completamente diferente. Canhoto, pode ser o Pedro Ferreira, o moleque, que é meia, mas jogou já pelo lado na vida dele. E tem outros 2 destros, o TT da base, ou pode ser o Tapia. Pode ser o Tapia. Tapia, André e Ferreirinha. O que daria um time forte, no final das contas, quase todo ele reserva. E eu acho que o São Paulo tem que fazer isso. Né? Sim. Bom, o São Paulo está no seguinte grupo da Sul-Americana. É o grupo C. Tem o Boston River, que o São Paulo enfrenta amanhã. O São Paulo, claro. O O'Higgins e o Milionários da Colômbia. Esse é o grupo do São Paulo, certo? Certo. É um grupo chatinho. O Boston River é, em tese, o adversário mais frágil, né? O O'Higgins recebe o Milionários na primeira rodada. E o São Paulo vai a Montevidéu, vai jogar até no Estádio Centenário, estádio tradicionalíssimo, numa situação que é confortável, porque o Boston River não tem uma torcida grande e tal, então é uma estreia boa, mas o ideal seria vencer mesmo com esse time alternativo aí que a gente já acabou de tentar escalar, né? E o Boston River você falou que é o adversário mais fraco, tem alguma novidade, tem algum jogador? Tem, na verdade o Boston River ele vem... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A imagem da nova camisa, o que eu mostrei para vocês é uma imagem obviamente montada, né, ilustrativa para mostrar como que ficaria mais ou menos ali, né? Enfim, se estrear amanhã, de fato vai ser uma surpresa e eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que é uma boa ali as mangas listradas em toda a camisa, a polo branca, na gola, né, gola polo na cor branca? Comente aqui abaixo a ver se vai estrear amanhã mesmo, né? O elenco do São Paulo viajou aí na tarde de hoje para Montevidéu, no Uruguai. Alan Franco, recuperado de dores na panturrilha, está de volta. E também o Osório, rapaziada, Luiz Osório, joia das categorias de base do São Paulo, foi relacionado para essa partida, a primeira vez que ele é relacionado para um jogo no time profissional, tá? Em contrapartida, Luciano, Sabino, Luca e Caleri estão fora da lista dos relacionados, não viajaram com a delegação. E o R. Maciz deixou bem claro quando assumiu a presidência do São Paulo, após a queda do blogueirinho Casares, que não iria concorrer à eleição no final do ano, tá? Ele afirmou que não é um político e vai entregar o cargo assim que seu mandato interino acabar. Mas isso tudo pode mudar por conta da falta de opções de nomes da atual situação para concorrer, né? O Vinícius Pinotti era um forte candidato, mas o caso Camarote pode gerar uma punição muito grande para ele e acabar impedindo ele de concorrer à eleição em dezembro, porque a comissão de ética lá, ela acabou recomendando a suspensão de Vinícius Pinotti por 300 dias, o que de fato pode vai impedi-lo ali de ser candidato, né? E essa punição por conta do vazamento dos áudios, porque ele comprou os áudios e tal, pra você ver, né? Quem fornece as provas tá sendo punido, né? Com a possível não candidatura do Vinícius Pinotti, interlocutores da gestão atual admitem ali uma reavaliação em relação ao nome de R. Maciz. O movimento não é do próprio presidente, tá? A articulação é feita por conselheiros da antiga oposição, que hoje é uma situação, né?
né? O momento de muita cautela, mas já se trabalha com essa possibilidade sim. O entendimento é que qualquer definição neste momento ali mais atrapalha do que vai ajudar, né? Vai ser algo meio precipitado, equivocado, ainda mais faltando 8 meses para a eleição ainda. Você é a favor do Maciz concorrer à presidência, provavelmente contra o Outen Aires? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Márcio Carlomagno está expulso do São Paulo Futebol Clube, rapaziada. A informação saiu agora, tá quentinha, saiu do forno agorinha. Ele não faz mais parte do quadro associativo do clube. Isso ficou definido ali após uma decisão da comissão disciplinar do São Paulo. A expulsão é por conta do caso Camarote 3A do estádio do Morumbi, o camarote da presidência, os áudios do Douglas Schwartzman, Mara Casares, a Adriana, né, a Rita Adriana, etc. O documento alega que o Carlomagno, ele sabia da venda ilegal do camarote, mesmo assim não adotou nenhuma medida para impedir ou ao menos corrigir essa situação, não fez nada. A comissão entendeu então que houve uma falha relevante na conduta do ex-CEO da gestão Casares. Com isso, foi decidido ali por pena máxima, né, pela expulsão de Márcio Carlomagno do quadro associativo do clube. A decisão foi tomada 3 votos a favor contra 2 contrários. Espera-se a mesma punição para Douglas Schwartzman e Mara Casares, tá? Ambos foram peças-chave e atuaram no esquema da venda clandestina do camarote do Morumbi. Tem a famosa frase do Douglas Schwartzman: eu ganhei, você ganhou, todos ganharam. Vai vender, tem que comer com farinha, isso é clandestino. Tem um monte de pérola naqueles 40 minutos de áudio, né, rapaziada? Assim, é uma baita de uma confissão ali de crime espetacular, né? Graças a Deus, a Adriana foi uma burra, uma jumenta e abriu um processo contra a Carolina, que não tinha nada a ver com a história, foi vítima também desse bando de rato aí que tava fazendo esses esquemas no São Paulo, né? Enfim, mas agora pode cravar, Carlomagno expulso do São Paulo. É pra comemorar de pé, torcedor, é pra comemorar e comemorar muito. O primeiro já caiu. Falta algumas cabeças ainda, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Carlos Belmonte, falta o Dedé, falta o Júlio Casares, falta uma turminha ainda, tem que fazer a limpa geral. O repórter Rafael Morientes afirma que o São Paulo estaria negociando com o Internacional, negociando a Arboleda com o Internacional. Destaque de mercado, Arboleda, zagueiro do São Paulo, né? Já disse que não vai mais aproveitar, não vai jogar mais por lá, questão do Rui Costa, então ele pode pintar no Internacional. É o desejo do Pesolano, diretoria, enfim, já negociações, conversas adiantadas para que o equatoriano vista a camisa do Inter ainda nesse Campeonato Brasileiro, Mauro. A Arboleda teria sido liberado pelo Colorado e o São Paulo acertaria a contratação de Thiago Maia. Inclusive, Thiago Maia já foi alvo do São Paulo em outras oportunidades, em outras janelas de transferências, mas o negócio acabou não avançando, né? Roger Machado gosta muito do Thiago Maia e aprovaria a sua vinda para o São Paulo. Em relação ao Inter, o Pesolano deseja a contratação de Arboleda, ele pediu a Arboleda inclusive. A informação do repórter foi divulgada ontem na transmissão do jogo entre Corinthians e Internacional, mas eu não vi o repórter falando sobre uma troca em relação ao Thiago Maia. Eu só vi ele falando em relação à ida do Arboleda para o Internacional. Horas depois, tivemos novas apurações sobre essa história, né, da troca Thiago Maia e Arboleda. Segundo Alexandre Zanqueta, o São Paulo nega a possibilidade dessa troca, mas não nega que o Arboleda possa ser negociado, tá? A diretoria entende que o São Paulo não precisa de mais um volante no elenco, né? O São Paulo acredita hoje que o elenco precisa de mais um ponta e uma reposição na zaga. Então vai ser as prioridades na próxima janela, um ponta e uma reposição para a zaga. Isso pode mudar a depender do que acontecer na próxima janela de transferências em relação às saídas de jogadores, né, vendas, etc. O São Paulo só vai liberar o Arboleda para um clube brasileiro mediante uma compensação financeira. Uma troca considerada vantajosa não está descartada, vai que tem um ponta ali dando sopa no mercado e o São Paulo consiga trocar, isso não está descartado. Contudo, Thiago Maia não deve vir por conta do excesso de volantes no atual elenco. Agora, se o São Paulo negociar uns 2, 3 volantes do atual elenco, aí pode ser que o Thiago Maia volte a ser uma alternativa. Ele está na mira do São Paulo, inclusive, ainda, tá, rapaziada? Thiago Maia não quer ficar mais no Internacional e interessaria a ele sim vir para o São Paulo. Ele vê com bons olhos uma vinda para o São Paulo, ainda mais por trabalhar com o Roger Machado. No momento, o clube nega a contratação, mas isso pode mudar, né, rapaziada, caso o São Paulo negocie alguns volantes do atual elenco. Você aceitaria Thiago Maia no São Paulo? Acha uma boa essa troca? Comente aqui abaixo.
se a gente mantém aqui nossos cargos e empregos, por favor. O Arboleda eu já não sei se vai manter nem o cargo nem o emprego, viu? Porque sumiu, mas Gabriel Sá, que sabe tudo de São Paulo, vai chegar e vai contar por onde ele anda. Me sopraram aqui, Gabriel Sá tem uma bomba. Opa! Então chegue, Gabriel Sá, já vai contando tudo pra gente. Cadê Gabriel? Esse aqui é o PVC. Esse ainda é o PVC. Esse ainda é o PVC. Aê! Aê! Ele chegou. Gabriel de Deus, boa tarde, boa segunda, meu querido. Você tá aí, né, trabalhando pra caramba atrás do paradeiro de Arboleda. O que temos de novidades? Tá todo mundo querendo saber. Tudo bem, meu amigo? E aí, Lu, boa tarde para você, boa tarde, Pedro, Fabiola, PVC, os amigos do UOL. Pois é, onde está Arboleda é a principal pergunta do clube nas últimas horas, né? O jogador que desde sábado sumiu. Vou trazer alguns bastidores, mas a informação mais urgente. Há cerca de 5 minutos, o São Paulo enviou uma notificação oficial ao jogador, ao seu advogado e ao seu empresário, dando então um prazo, né? Olha a sirene tocando aí. Dando um prazo de 24 horas para que ele justifique a sua ausência. Caso ele não cumpra esse prazo, o caso deve ir à FIFA e o São Paulo pede uma rescisão unilateral, portanto, com o Arboleda, e ele pagaria o valor da multa de rescisão. É algo, então, que surgiu nas últimas horas. O São Paulo perdeu a paciência, não vai mais esperar o jogador aí, então enviou a notificação, 24 horas para que a Arboleda responda. Onde está a Arboleda? É a principal pergunta. O São Paulo já sabe a resposta. Está no Equador. E esteve pela noite nas últimas horas aí. Imagens circularam dele no Equador, ali no seu bairro, né? Então a gente está vendo essas imagens na tela. Tem até uma brincadeira, tem até um vídeo que foi uma brincadeira de algum amigo dele falando: ó o sumido aqui, ó o desaparecido. Ele falou: estava sumido, estava desaparecido, brincando, né? Esse vídeo aí, exatamente, né? Então, até meio que debochando da situação também o Arboleda, imagens dele numa casa de shows também ontem pela noite. Então, ele de fato ficou bastante insatisfeito e não responde desde sábado os contatos oficiais do clube. Acabou a paciência e muito possivelmente o ciclo de Arboleda no São Paulo. Um bastidor interessante, Lu, em relação a essa história, a gente vai falar muito em relação a isso, é que no sábado, então, quando o Arboleda não apareceu ao meio-dia na concentração para o jogo contra o Cruzeiro, que ele estava convocado, uma pessoa do clube foi até a casa do Arboleda, né? Então foram até a casa ali do jogador para tentar encontrar ele, né? Bateram na porta e aí ele já não estava. Então a informação que ele foi para o Equador veio ali dessa pessoa que foi até a casa dele e aí perguntou para pessoas próximas, perguntou para quem estava por ali e teve a resposta de que ele foi embora com malas, né? Então o Arboleda deu um, entre aspas, sumiço no clube, né? Entre aspas, não, deu um sumiço total, né, Gabriel? Nossa, que coisa, né? E a que ponto chega, né? A ponto São Paulo precisar fazer uma notificação para uma rescisão unilateral de um jogador que é importante para o time, mas por conta desse comportamento dele. Sumiu e reapareceu lá no Equador, nesses vídeos aí que a gente está vendo. E aí, Gabriel, nem os empresários estavam conseguindo falar com ele, né? Eu estava lendo a sua matéria, essa comunicação estava tão difícil que nem a isso o São Paulo estava tendo acesso, né? Porque Tava pensando antes, mas será que aconteceu alguma coisa com ele, alguma coisa grave para ele sumir? Mas aí quando vem os vídeos, não, a informação já muda, né? Já é outra. Exatamente, tinha uma certa preocupação em dado momento com essa história, porque como ele não respondia, tinha uma preocupação em relação a onde estaria o jogador, né? Mas isso caiu rápido porque o São Paulo rapidamente teve a informação então que ele estava insatisfeito e que foi para o Equador aí para dar uma resposta, de certa forma, a essa insatisfação que ele já vinha carregando. E aí o Pepe Chamorro, que é um dos empresários do Arboleda, porque acho que é importante explicar isso também. Quando ele renova o seu contrato em 2024 com o clube, 6 agentes apareceram com uma carta dizendo que eram empresários do Arboleda. E aí o São Paulo colocou o seu corpo jurídico à disposição para tentar ajudar o jogador. E aí, no fim, conseguiram definir que ele tinha 2 empresários. Um deles é o Pepe Chamorro, um estrangeiro, que é quem mais conduz a situação. Ele foi contatado e nem ele conseguiu falar direito com o Arboleda. Ele confirmou que ele estava no Equador, mas nem ele conseguiu falar direito com o jogador. E aí o Chamorro mandou um braço direito dele, entre aspas, que é um cara que também é amigo do Arboleda, amigo pessoal,
lá para o Equador para tentar contatar o jogador. E aí ele levou alguns pertences pessoais também do Arboleda lá para a terra dele, né, para o Equador, e aí esse contato não foi proveitoso, né, o Arboleda, então ele manteve essa posição de estar por lá, mas ainda não respondeu, então, esses contatos oficiais do clube. Agora, creio eu que com essa notificação ele deva responder. E aí o São Paulo tem até um bastidor, Lu, que acho que cabe contar aqui. O Arboleda estava ativo nas redes sociais no final de semana, apesar de não postar nada, ele estava online. E eu cheguei a enviar uma mensagem para ele no sábado e a gente trocou mensagens antes do jogo contra o Cruzeiro. Não vou revelar o conteúdo, até por um pedido de off, né? Exatamente o que ele falou, não é uma aspa em on, mas ele falou que estava insatisfeito e que queria deixar o clube, né? Então isso é algo realmente aí algo até que o pessoal do clube estava brincando, né? Ele não respondeu ninguém daqui, mas os jornalistas ele responde, né? Então o Arboleda causou bastante nas últimas horas e ficou uma insatisfação, comportamento dado como inaceitável pelo clube do zagueiro equatoriano, que, pasmem, pode chegar a 10 anos de clube caso cumpra o seu contrato, que não deve acontecer, né? Mas ele chegou em 2017, 9º ano dele no clube, e essa situação toda, Lu. Você vê a moral do Gabriel, né? Os dirigentes do São Paulo, ele não responde não, mas o Gabriel, ele responde e ainda fala o porquê, né? Que é isso? Não é a primeira vez, né, Fabíola? Claro que agora foi de um jeito mais grave, né? Uma situação maior, mas já teve o episódio de vestir a camisa do Palmeiras, depois pedir desculpas. Teve episódio que ele vai para balada lá nos Estados Unidos em 2024. Então é um histórico que acompanha esse jogador, né, Fabíola? Sim, e eu acho que agora ele conseguiu colocar um ponto final na história dele com São Paulo, infelizmente dessa forma. Foi uma atitude, para dizer, minimamente irresponsável, né, Lu? Pelo que eu tenho informação de São Paulo, não tem atraso de salário, nada disso, porque aí sim ele poderia ter uma justificativa para poder tentar rescindir o contrato, mas não é esse o caso. E ele teve uma conversa com o Rui Costa na sexta-feira, foi cobrado por algumas atitudes, algumas coisas que ele estava reclamando do Roger. O Rui Costa não gostou, foi tirar satisfação com ele. Enfim, na sexta-feira ele decidiu, então, no sábado, não mais aparecer. Eu acho que para o São Paulino está muito resolvida essa história que acabou, né? Infelizmente, de uma forma irresponsável, infantil. O Arboleda põe um fim numa história linda, Arbolenda põe um fim a uma história linda dentro do tricolor de São Paulo. Feio acabar assim, né, Pedro? A história é linda, mas cheia de episódios Percalços. de falta de profissionalismo, indisciplina, além dos que você citou naquela reta final do Brasileiro de São Paulo com o Diniz, na pandemia. Ele também se apresentou atrasado, ficou fora de jogo importante. O episódio da camisa do Palmeiras já era inadmissível. Tá com 34 anos também, o auge do Arboleda passou. Então é hora de rescindir esse contrato. O São Paulo não vai receber, mas tem que cobrar. Quando o clube rescinde com o jogador sem explicação e manda o jogador embora, tem que pagar a rescisão. Se o jogador abandona o clube, tem que pagar a rescisão. Ele não vai prestar o serviço, Abandono de emprego. tem que indenizar o clube. E seguir o caminho, não dá mais, acho que não tem clima para voltar. Eu acho que São Paulo não deve nem tentar uma conciliação. E é isso, acaba por aqui. O Arboleda não é um cara profissional, nunca foi na carreira, né? Ele sempre teve esses episódios periódicos de disciplina e falta de profissionalismo. É difícil olhar o lado do jogador nessa hora, né? A gente já tenta, né? O lado humano, mas, gente, se ele estava insatisfeito, ele tinha que conversar, né? Não simplesmente sumir. PVC, quero te ouvir. Bom, primeiro que assim, o sábado foi muito confuso, o Sá teve acesso à informação porque teve acesso ao Arboleda. Eu estava voltando do litoral no sábado e começou a circular a história, o Arboleda desapareceu, o Arboleda não se representou, o Arboleda teve uma discussão com o Rui Costa, por isso ele se desentendeu e foi. Na verdade não foi isso que aconteceu, né? Ele pode estar insatisfeito porque não está jogando, mas não é um desentendimento com a diretoria, que agora apareceu uma coisa que, assim, tudo o que acontece no São Paulo é porque a diretoria mudou. Não, quem não mudou foi o Arboleda. Aliás, de todas as coisas que aconteceram de sexta-feira para cá, a menos grave é que ele está com a camiseta básica, né? Preta, mas básica. Não tem nem escudo de nenhum clube. Porque ele procura... Será que tem o escudo do Corinthians ali no meio do caminho? Não tem. Dessa vez não tem.
E aí, o que chegou para o São Paulo, do que eu ouvi, foi que o Arboleda estava questionando não ter sido negociado com o Vasco e com o Grêmio, porque teria proposta, mas não teve proposta nem do Vasco, nem do Grêmio. Não teve nenhuma proposta por ele, oficial. Então, se alguém disser isso, não, quer dizer, até a informação que eu tenho, né? Que não teve proposta, por isso não teve nenhum tipo de negociação, porque não teve nenhuma proposta oficial. Ele está insatisfeito por quê? Porque o Alan Franco está jogando mais do que ele. Eu até achei que o Tolói acabou entrando no fogo no jogo contra o Cruzeiro. Errou uma bola no primeiro tempo, mas fez uma boa atuação o Rafael Tolói, formando a dupla com o Sabino, que saiu machucado depois com o Dória. Depois o Dória entrou mal e o lance um pouco antes do gol do Cruzeiro, um pouco depois do gol do Cruzeiro, o Dória erra numa jogada de entrada com dribles do ataque do Cruzeiro. Mas, assim, o Arboleda sumiu porque ele não foi responsável. Simples assim. É mais uma pequena crise no São Paulo que foi aplacada pela atuação que o time teve no sábado à noite, ganhando de 4-1 do Cruzeiro.